Quando nós tomamos a palavra de Deus, nós vemos que desde o início, a grande aspiração, o grande desejo da humanidade era ver a Deus. Quando o Senhor se revelou a Moisés na montanha, foi esse o pedido que Moisés fez a Deus: que eu possa ver a tua face. Deus, porém, diversas vezes repete: ninguém pode ver-me, pois aquele que se atrevesse a ver a Deus, morreria. No livro dos Números que nós acabamos de ouvir, os sacerdotes, quando abençoavam o povo, dizia-lhes: o Senhor faça resplandecer para vocês a sua face. O Senhor volte para vocês o seu olhar. Ou seja, o sacerdote dizia que o Senhor lhes permita vê-lo um dia. E aquilo que no tempo da promessa, as pessoas imaginavam que poderiam ver a Deus depois da morte, com a vinda de Jesus, Deus nos mostrou a sua face. Deus nos permitiu vê-lo. Deus se fez um de nós. Nós ouvimos São Paulo, na sua carta, dizer: quando chegou o tempo previsto, eis que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Deus, para que nós pudéssemos vê-lo, tornou-se um de nós. Nasceu de Maria. Deus assumiu a nossa condição. Em Cristo nós podemos ver a Deus. Hoje nós celebramos a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Esta é uma verdade da fé que foi definida num concílio no ano 431. Os efésios, quando receberam a notícia, saíram efusivamente, alegremente pela rua, proclamando: Maria, Mãe de Deus. Mas esta verdade de fé, ela não quer exaltar em primeiro lugar Maria. Esta verdade de fé quer nos dizer que aquele que nasceu de Maria é Deus. Deus quis ter uma mãe. Quis ter uma mãe como nós temos as nossas mães. Deus escolheu para si uma mãe. Ele poderia ter se revelado a nós como um anjo. Ele poderia ter se revelado a nós numa visão. Ele poderia de tantas formas ter se manifestado aos nossos olhos. Afinal de contas, Ele é Deus. Mas, para revelar-se a nós, Ele quis nascer como nós. Ele quis ser amamentado como nós fomos amamentados. Ele quis precisar do cuidado de uma mãe. A gente pode imaginar as muitas vezes que Maria teve que dar banho no menino. A gente pode imaginar as muitas vezes que Maria teve que limpar o menino. Afinal de contas, eles não eram de uma família rica. Eles eram de uma família humilde. Eles eram de uma família pobre. Nós podemos imaginar as muitas vezes que Maria teve que tomar o menino nos seus braços para dar-lhe de comer. Nós podemos imaginar as vezes que Maria teve que acompanhar o menino quando ele dava os seus primeiros passos.
Deus quis precisar de uma mãe, Deus quis uma mãe. Maria é mãe de Deus. Maria não é a mãe de um espírito evoluído. Maria não é somente a mãe do Messias, daquele que foi esperado. Maria é mãe de Deus. O Cristo que foi reclinado na manjedoura nada mais é do que o excelso, o onipotente Deus, o infinito, que se tornou tão pequenino a ponto de poder ser colocado numa manjedoura, a ponto de ser carregado por sua mãe, alimentado por ela, a ponto de precisar do cuidado de uma mulher. Por Maria nos veio a graça, manifestou-se aos nossos olhos a graça. Maria nos ensina a abrir os olhos para reconhecer as muitas vezes que Deus vem ao nosso encontro. Nós temos hoje o relato do encontro dos pastores. Os pastores mal souberam que nasceu para eles o Salvador. E os pastores no tempo de Jesus era gente mal vista, era gente desprezada. Eles não podiam sequer se tornar testemunhas diante do tribunal, de tão desprezados que eles eram. Mal ouviram que havia nascido para eles o Salvador, e o Evangelho diz que eles foram às pressas. Eles poderiam ter esperado o dia amanhecer, eles poderiam ter esperado uma ocasião aonde eles pudessem passar ali por perto do lugar aonde os anjos lhes indicaram, mas foram às pressas. E o Evangelho nos diz que eles viram, tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. Viram. Hoje nós precisamos aprender a ver. Muitas vezes os nossos olhos ficam ofuscados por aquilo que não tem importância. Muitas vezes o nosso olhar fica preso no celular. Muitas vezes nós voltamos os nossos olhares para coisas que talvez não valeriam a pena ver. Ou então, muitas vezes nós vemos só a nós mesmos, os nossos interesses. Nós olhamos somente para nós, egoisticamente para nós. E Maria hoje está dizendo para nós: é preciso que nós saibamos reconhecer Deus que vem ao nosso encontro. Deus, quando vem ao nosso encontro, Deus vem revestido de simplicidade. A gente às vezes imagina que pelo fato de ser Deus, Ele tenha que se servir da sua majestade, da sua força. Não, ao contrário. Deus, quando vem até nós, Ele não vem no brilho das luzes. Ele não vem no som dos fogos. Mas Deus, quando vem até nós, Ele vem sempre com extrema simplicidade. Por isso nós não vemos. Por isso nós passamos por Ele, nós o encontramos e nós não o reconhecemos. Qual maior simplicidade do que um pedaço de pão e um pouco de vinho?
na Eucaristia, nós temos a graça extraordinária de não só de vê-lo, mas de abrir, de tê-lo conosco, levá-lo conosco no nosso coração. Ele vem ao nosso encontro através dos fatos. É preciso que nós saibamos ler os acontecimentos. Vejam o que o Evangelho fala de Maria, que Maria guardava, conservava todos estes fatos no seu coração e meditava sobre eles. As coisas não acontecem por acaso. Uma boa notícia não é apenas não é apenas fruto do acaso da vida. As coisas difíceis também não acontecem por acaso. Muitas situações difíceis que nós sofremos, é preciso que a gente saiba vê-las, olhar para elas. E é preciso que a gente procure compreender o nosso grau de responsabilidade. Porque muitas vezes as coisas más que acontecem na nossa vida são consequências das nossas escolhas mal feitas. É preciso que nós saibamos reconhecer a Deus que vem na pessoa dos irmãos, do irmão. Qual foi o sinal que os anjos deram aos pastores? Os anjos disseram aos pastores: vão, e vocês vão encontrar um menino envolto em faixas. Um menino que não teve, como é que nós dizemos quando vai nascer uma criança? Não teve enxoval. Aquele menino não teve enxoval. Não teve chá de bebê. Aquele menino nasceu e a mãe Maria teve que improvisar. Pegar uns trapos, umas faixas, envolver ele, porque era frio. Aonde é que Deus se faz conhecer? Se faz conhecer em cada irmão, em cada pessoa. Por isso nós temos que ter o nosso olhar aguçado para reconhecer Deus que nos faz ver a sua face. Hoje também nós queremos ver a face de Deus, como os antigos. Só que nós somos mais privilegiados do que eles. Eles viveram na expectativa, não chegaram a contemplar Deus. Nós o contemplamos. Nós o contemplamos reclinado no presépio. Nós o contemplamos pregado na cruz. Nós o contemplamos na Eucaristia. Nós podemos ver a Deus. Nós o contemplamos iluminados pela fé nos acontecimentos da nossa vida. E podemos contemplá-los também iluminados pela fé no rosto de cada irmão.